computador. Vamos ver se vai dar certo aqui. Bom, então está aqui. Eu vou fazer o compartilhamento de tela aqui. Vamos ver se eu consigo fazer o compartilhamento de tela. Consigo. E vou colocar aqui o direito ao esquecimento. Então, só para lembrá-los, lembram lá dos nossos direitos da personalidade que nós estudamos lá no semestre passado, né? Como sendo aquele direito ligado à pessoa natural, aquele direito ligado de maneira perpétua, de maneira permanente, não é? Nenhum indivíduo, não é? A gente não consegue identificar uma pessoa que não tem o direito aí à vida, à liberdade, ao nome, ao corpo, à imagem, não é? Tudo aquilo que a gente crê dentro da sua honra. Aliás, o Código Civil ele é meramente exemplificativo. Tá? O Código Civil ele fala de alguns direitos da personalidade, mas nós não esgotamos os direitos da personalidade pelo Código Civil. Tá? A Constituição Federal seria o reduto mais apropriado dos direitos da personalidade, muito embora o direito privado venha aqui e coloca tudo aquilo que nós já estudamos, não é? O direito ao corpo, não é? O direito ao nome, a integralidade física, moral, não é? Preservar a intimidade. E através aí desse caso recente que nós vimos aí a Ana Paula Arósio, que ela entrou com uma ação pedindo o direito de esquecimento, que ela fosse esquecida, não é? E agora ela reaparece, então por isso que eu decidi falar aí sobre esse tema do direito ao esquecimento. Bom, o direito de esquecimento não tem na legislação brasileira, tá? Se você procurar, professor, de onde o senhor está falando? Qual é o fundamento? O direito de esquecimento, ela pode, não é? Ela busca que um fato, ainda que verdadeiro, um fato ainda que tenha toda a sustentação, mas que ocorreu num determinado momento da vida, não é? E que foi exposto ao público em geral, esse fato causa um certo sofrimento, esse caso também leva a um transtorno, não é? E isso por isso que nós chamamos aí, em alguns países, isso nasceu na França, tá? Depois a gente vai falar. Ele recebe o nome de direito no Brasil, mas de direito ao esquecimento. Alguns também, eu coloquei aqui, chamam de direito de ser deixado em paz ou direito de estar só, não é? Porque a nossa vida está cada vez mais um livro aberto. Nós temos agora as exposições em redes sociais, que é um absurdo. Então, o direito ao esquecimento, ele vem exatamente de uma forma contrária. Eu quero ficar no meu canto, eu não quero a exposição. Recentemente eu estava com um amigo, né? E ele falou, fulano de tal, conhecido nosso, que gosta de publicar muito, né? E me encontrou num restaurante. A primeira coisa que ele fez foi, antes, acho que de dar a mão, de perguntar se eu estava bem ou não, sacou o celular e perguntou, posso tirar uma foto? E esse meu outro colega falou, não. Falou, não, me desculpa, tal, eu engordei bastante, eu não quero, né, não estou mais. E ele falou, poxa vida, né, devia perguntar como estou, né? A primeira coisa que ele quer fazer é a divulgação. Né? Então, o direito ao esquecimento, que é o direito da pessoa natural, que nós estudamos, a pessoa natural, de permitir, então, que esse fato, não é, caia aí, de uma certa maneira, ao esquecimento, ou, né, de você ficar em paz. Né? Bom, aqui no Brasil, esse direito de esquecimento, né, ele, de uma certa maneira, eu posso colocá-lo mais alinhado à privacidade. E quando eu falo de privacidade, eu não tenho exatamente o respaldo no Código Civil, e sim na intimidade, na honra, e sim na Constituição Federal. Tá? Então, o Código Civil ele fala dos direitos da personalidade, que são ligados à pessoa natural desde o nascimento, lembra? Irrenunciáveis, né? Imprescritíveis, inalienáveis, tudo aquilo lá do artigo 11, mas é na Constituição Federal, não é? É lá a intimidade, a honra que eu tenho no artigo 5º, no inciso 10º da Constituição Federal. Então, eu coloquei aqui, até, de fato, tem alguns autores, não é, que falam que esse direito
ao esquecimento é um princípio decorrente, não é? Seria aí algo secundário, um acessório ao princípio da dignidade da pessoa humana. Então, aquele princípio, super princípio, princípio máximo da dignidade da pessoa humana, lá do artigo 1º do inciso 3º da Constituição Federal. Tá? Então, essa daí também é uma possibilidade. Bom, e agora, o direito do esquecimento e os interesses constitucionais? Aí começa a grande discussão. Não é? Eu tenho direito a esse esquecimento? Não é? Esse direito ao esquecimento e a outra parte? A outra parte não tem a liberdade de expressão, a liberdade de informação, não é? Que também são atributos individuais da pessoa humana, como intimidade, privacidade, honra. Né? Do outro lado, eu não tenho uma pessoa que pode divulgar atos, de um lado eu não tenho aí a liberdade de imprensa, é um choque muito grande. Não é? Então a gente está falando aqui, eu estou tratando de um assunto extremamente polêmico, tenho consciência, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Então, mas e a pessoa do outro lado, né? Que teve aí, né, aparentemente essa liberdade, esse direito de expressão que foi vazado? Eu não quero mais o comentário, vamos imaginar, dentro dessa situação. Não é? Então, lá em 1983, em Paris, né, uma pessoa que tinha envolvido aí num acontecimento público, né, ela conseguiu, né, passar, depois de um certo tempo, reivindicar esse direito de esquecimento. O nascimento foi lá, tá? Então, o primeiro caso, né? E porque a lembrança desse fato que a pessoa alegava, do papel, não é, em que ela desempenhava, não é, isso causava dor, isso causava feria sua sensibilidade, isso retomava alguns assuntos. Nós somos assim, tem alguns assuntos que não fazem bem, né? Tem alguns assuntos que nos trazem péssimas lembranças, não é? E a gente não gosta de ser tocado. Você fala, pô, não vem conversar com esse assunto, não é? Não venha falar sobre esse fato, não me recorda sobre aquilo, não é? Então, o direito de esquecimento, não é, que hoje, de uma certa maneira, eu vou falar sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal, né? Sobretudo aos jornalistas, não é, que ficam a todo momento pensando um assunto, não é? Então ele deve beneficiar a todos. Eu entendo aí pela possibilidade, inclusive até os condenados, né? Os condenados que já pagaram por suas dívidas, não é? Que já pagaram suas dívidas, que já cumpriram sua sentença, não é? Têm o direito aí ao esquecimento, né? A não ser lembrados aí por fatos. Bom, vou falar primeiro quem critica o direito ao esquecimento. Eu não estou falando aqui, eu vou falar as duas posições, eu me sinto aí na obrigação de falar as duas posições e depois eu me posiciono, não é? Qual seria aí o mais razoável, tá bom? Então, a primeira posição seria do acolhimento, que o acolhimento, quando eu tenho o reconhecimento do direito ao esquecimento, não é? É um atentado à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, porque, não é? A liberdade de imprensa ela é total, eu não posso, em hipótese alguma, num regime democrático, num Estado em que vivemos, imaginar a violação à liberdade de expressão. Então, é comum, né? Você pede o direito ao esquecimento, mas eu tenho direito, de outro lado, eu tenho direito à liberdade de expressão, de divulgar fatos, de divulgar, né, situações. Né? Outra crítica ao direito ao esquecimento é o direito de fazer desaparecer informações que retratam, de fato, o que uma pessoa significa para a história. Não é? E para alguns professores que não gostam desse direito ao esquecimento, eu estou aqui apenas para colocar uma reflexão, né? Eles falam que, olha, se eu acolhesse então o direito ao esquecimento, todo mundo entrasse ou pedisse o direito do esquecimento, eu não ia ter história, né? Porque afronta a memória de toda a sociedade. Eu não ia ter história, a história ia ficar de lado. Né? Outros falam que o direito ao esquecimento também tem aí a intenção, não é, de muitas vezes de desaparecer registros, crimes, não é, informações importantes para a polícia,
não é? Enfim, essa é aí boa parte aí dos estudiosos que falam, que se posicionam contrário ao direito ao esquecimento. E por último, alguns falam que é um absurdo mesmo imaginar que uma informação que ela é lícita, né, uma informação lícita, que venha a se tornar ilícita pelo simples fato que passou um certo tempo desde sua ocorrência e o autor envolvido não quer mais essa divulgação. Então, muita gente é contrário aí ao direito ao esquecimento, tá? Então, é um tema bacana até para colocar em TCC, um tema bacana para artigo científico, não é? Para uma reflexão. Eu retirei aqui, destaquei um enunciado da 6ª Jornada de Direito Civil lá do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Esses enunciados são importantes porque eles definem muito bem, né, a tendência, muitas vezes até do próprio Superior Tribunal de Justiça, né, em matéria infraconstitucional. E esse enunciado 531, que foi lá de 2013, ele fala, não é, que foi aprovado, não é, a respeito, defendendo a existência do direito ao esquecimento, e esse direito ao esquecimento como sendo uma decorrência do princípio da expressão da dignidade da pessoa humana. Então, a tutela da dignidade da pessoa humana, né, na sociedade, a informação, inclui aí o direito ao esquecimento. Então, percebam que o STJ já vem se posicionando pela possibilidade aí do direito ao esquecimento. Tá? E a 4ª turma já do STJ, já em 2 julgados, né, recentes, 2 julgados, nós temos lá 2 RESPs, né, 2 recursos especiais, afirmando que o sistema jurídico brasileiro protege, sim, o direito ao esquecimento. E esse voto é do ministro Luiz Felipe Salomão. Tá? Agora, algumas reflexões. Como que eu vou conciliar o direito ao esquecimento com o direito à informação? Agora vocês entenderam todo o núcleo, não é? Toda a celeuma propriamente dita. Então, o que eu posso falar? Primeiro, eu preciso analisar se existe um interesse público na divulgação daquela informação. Tem interesse público ou não? Eu coloco depois uma decisão de um programa da Rede Globo a respeito da Candelária, daquele homicídio muito triste que aconteceu no Rio de Janeiro e que certas pessoas foram inocentadas. Mas mesmo assim a Rede Globo, ela, quando tinha esse programa, ela colocava as fotos, colocava ali toda a informação de alguém que já havia sido inocentado. Então, ela trabalhava em cima de fatos, né, que dava ibope, muita gente gostava de escutar ou de assistir, mas, né, então teve lá o pedido de direito ao esquecimento que foi julgado procedente. O que mais? Vamos lá falar mais de como que eu vou conciliar esse direito ao esquecimento e o direito à informação. Não é? Se é lícita a publicidade daquela notícia, não é? Crimes históricos, não é? Não é? Poxa vida, está vinculado ou não ao dever de informação ou está desvinculado aos envolvidos, não é? Então é importante saber se o fato foi verídico ou não verídico, não é? Porque se não tem interesse público, e se o interesse público não é atual, não é? A pessoa poderá exercer seu direito ao esquecimento, não é? Pleiteando, não é? Que as pessoas que possuem imagens, fotos, notícias, não coloquem ou não mexam nessa ferida. Seria correto não mexer nessa ferida aí, algo que ficou no passado, tá? Então, é um tema polêmico, não estou falando aqui quem tem razão ou não. E mais uma definição do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele entendeu. Ele fala, o réu foi condenado depois ou absolvido pela prática de um crime. Ele tem direito de ser esquecido. Não é? A própria legislação penal garante aos condenados que já cumpriram a pena o direito, né, o sigilo da folha de antecedentes. Quer dizer, a exclusão dos registros dos condenados no Instituto de Identificação. O que significa isso? Poxa, se o preso cumpriu pena, não é? Se ele cumpriu lá, se o próprio Código de Processo Penal
fala que se ele cumpriu, ele tem direito aí à ficha de antecedentes criminais, o sigilo na folha de antecedentes criminais, né? Bom, razão também é que eles não venham receber essa mancha ou esse logotipo aí da sociedade, né? Então eles têm direito, sim, né, a serem esquecidos aí em relação a alguns fatos que praticaram. Eu coloquei aqui depois, caso alguém queira se aprofundar no tema, 2 recursos especiais, um que é o da chacina lá da Candelária, que eu falei, e depois o caso da Aida Cury. Tá? Então são 2 recursos especiais que o voto está disponível no site do STJ, tá? Então eu deixei 2 aqui recursos especiais, é só entrar no site do STJ, digitar o número do RESP, que você tem acesso aí a esse material. Muito interessante o tema para pesquisa, não é? Para divulgação, etc. Tá bom? Tudo bem? Tudo em ordem? Alguma dúvida? Tudo sob controle? Alguma dúvida? Pois é, não tem, Felipe, né? Uma pergunta aqui, quem determina qual é o interesse público, né? Nós não temos um parâmetro, né? Nós temos aqui algumas situações, né? Mas nós não temos uma definição do que é o interesse público, né? Quem determina